professoras, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai começar a nossa série de videoaulas. O tema de hoje é ação criativa na sala de aula. Parece ser um pouco difícil entender a princípio o que é uma ação criativa, porque há diversas possibilidades de pensar uma aula diferenciada, algo que agregue o conhecimento e que ao mesmo tempo traga diversão. Então hoje a ideia é o seguinte: eu vou trazer 3 tópicos que a gente vai discutir falando sobre a noção da ação criativa. Como pensar uma prática criativa num tempo e num espaço tão curto como a sala de aula? Quanto custa pensar e executar uma ideia criativa? Por quê? Por que gastar tempo e dedicação por uma prática criativa na sala de aula? Então, professores, professoras, a gente vai começar hoje falando sobre o como. Porque o como é uma das perguntas que motivou essa nossa discussão sobre aulas criativas. Como é pensar de que forma eu vou trazer criatividade para dentro da minha sala de aula. Eu quero começar conversando com vocês algumas práticas bem comuns que dificultam a gente a enxergar a noção da criatividade. A primeira ideia é que nós, professores, temos a tendência a construir a noção do conhecimento pronto. Ou seja, quando nós vamos passar determinado conteúdo, seja ele de história, geografia, matemática, português, ciências, indiferente, nós construímos um conhecimento prévio à ação da nossa aula. Ou seja, quando eu estou dentro de sala de aula, eu já tenho conteúdo no qual eu vou ministrar. Aí você vai pensar, mas o que isso tem a ver com criatividade? Tudo. Pense que você é um espectador. Você não é mais o professor, você é o estudante. Aonde há mais criatividade? Quando eu construo uma aula própria ou quando eu ajudo a construir a minha própria aula? Sente a diferença? Uma coisa é você trazer a coisa pronta. Outra coisa é você estimular a criatividade. Isso faz toda a diferença. E essa é a noção do como. O como são ideias e práticas que nos estimulam a pensar com os estudantes. Não pensar somente como professores. Essa ação mediadora, quem sabe seja uma das coisas mais difíceis para o professor. Porque no momento em que ele está na prática, ele dificilmente consegue perceber que ele às vezes impõe um conteúdo, que muitas vezes ele fala mais e ouve menos, e isso dificulta muito a noção. Então, quando eu falo de como pensar aulas criativas, eu estou incentivando você a pensar junto com, e não pensar somente com você. Professores, a segunda noção que nós precisamos nos ater quando vamos discutir aulas criativas é quanto custa uma aula criativa. E calma, eu não estou falando de dinheiro. Quanto custa uma aula criativa é quanto tempo, disponibilidade, ideias nós teremos que ter no momento que nós mudamos a noção tradicional para uma aula criativa. É importante perceber que uma aula criativa, como eu falei no ponto anterior, é uma noção de mediação. É o professor sair da sua zona de conforto, daquele conhecimento enquadrado ao livro didático, à escrita teórica, aos exercícios, para começar a pensar modalidades de conhecimento. Isso exige de você, por isso, quanto custa? Tempo, leitura, um pouco de dedicação, pensar um pouco mais no outro, ou seja, nos seus estudantes, e atribuir sentido à sua prática. Então, quando a gente está dentro de uma sala de aula, que a gente tenta modificar um pouco aquela rotina, o quanto é a sua dedicação, o quanto é o tempo em que você vai pensar maneiras de trabalhar aquele contexto fora dos padrões tradicionais. Isso vai exigir que você tenha uma postura, que você saia um pouco do seu empoderamento, que você vá até seus estudantes e ouça melhor eles, que você crie algumas práticas que façam com que eles pensem o conteúdo e não só decorem ou só trabalhem aquele conteúdo de uma maneira limitada. Então é um certo esforço e com certeza é muito mais gratificante do que aquele modelo que a gente hoje vive muito, que é esse modelo enquadrado. Então, o quanto é o seu investimento?
a última etapa dessa nossa discussão é o porquê criar aulas criativas. Se nós já temos um currículo, uma normativa, um tipo de aula, um conhecimento que nos foi agregado na nossa formação, por que sair desse modelo? Por que trabalhar com propostas criativas? O porquê está literalmente na referência do tipo de escola que hoje nós temos. Nossa escola hoje, ainda nos moldes petrificados da noção tradicional, usa o livro, o conteúdo e o exercício como base de tudo. E nós sabemos que este mundo não trabalha em cima dessas propostas. Nós precisamos incentivar noções criativas, precisamos incentivar a mediação, porque o professor que pensa no mundo em que ele vive para pensar o tipo de aula que ele trabalha, fortalece a noção política, faz com que os estudantes pensem o mundo de uma maneira mais integral, mais completa. Então, se faltar o porquê nós devemos trabalhar ações criativas, a resposta está na mudança do papel da escola, dando novos sentidos para a prática, fazendo com que os nossos futuros médicos, engenheiros, dentistas, professores repensem todas as ações no momento em que eles estão na escola, fazendo com que as suas ações, as suas práticas, as suas vivências possam ser mais criativas, possam ser mais desprendidas daqueles padrões, daquela linha. Isso muda, isso faz com que a gente repense a nossa forma de ensinar. Professores, para a gente encerrar essa nossa aula de hoje, essa nossa discussão, eu vou apresentar um livro que vai fazer o link com a nossa próxima discussão, que são projetos de trabalho. Professores, o livro que eu gostaria de indicar para vocês, para leitura, para apreciação, chama Transgressão e Mudança na Educação, os Projetos de Trabalho, do autor Fernando Hernandes. Este livro ele tem uma riqueza de detalhes de como pensar a noção de projeto de trabalho, o que é um projeto de trabalho, como motivar um professor a pensar os projetos de pesquisa, modificando tanto o espaço da sala de aula como a convivência com a docência. Então fica a dica, leiam, conheçam, porque ele fala boa parte daquilo que a gente está vivenciando na nossa sala de aula.